Boa tarde, amigos, colegas internautas, e bem-vindos à 15ª edição do webinar Sobratema. Eu sou Wagner Barbosa, estarei com vocês em mais este importante evento promovido pela Sobratema. Aproveite, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser avisado sempre que um novo conteúdo estiver disponível e participe agora do nosso chat. Manda seu olá, diz qual é a sua empresa e de que lugar do Brasil você está falando. Eu vou aproveitar para começar já dizendo um oi para a galera que está aqui junto conosco. Vamos ver aqui quem está junto aqui. Renato Tedesco, abraço Renato. João Rubens Monteiro, qual a previsão de duração do webinar? Já foi respondido, 1h30. Domage Ribas, de Curitiba. Alene, abraço Alene. Patrícia Ferreira. O Bruno da Sobratema, MGS Serviço de Engenharia. Ótimo evento a todos, muito obrigado. Obrigado por você estar junto conosco. Nelson Constabile, boa tarde a todos. A conectividade nos equipamentos tem crescido de forma exponencial. Isso se deve pela maior cobertura e confiabilidade da internet, do telefone, do rádio, do GPS e, é claro, pela chegada do 5G, que vai avançando dia a dia. E, além disso, a quantidade sempre crescente de desenvolvedores de softwares e soluções para atender todo tipo de demanda também contribui para esta tão esperada e tão positiva expansão. Hoje, praticamente todos os fabricantes oferecem um pacote de conectividade que engloba pelo menos o sistema de monitoramento, motores eletrônicos e sistemas de diagnóstico e detecção de falhas. E é exatamente sobre esse tema tão atual que nós vamos conversar hoje. E para isso, nós reunimos um grupo de especialistas que, além de realizar a apresentação dos seus respectivos painéis, ficarão aqui comigo até o final para responder no segundo bloco as dúvidas que vocês encaminharem via chat. E eu vou apresentá-los agora. Francisco Murradas Lourenço Neto, gerente de negócios da SciTech e que apresentará o painel Operação Remota de Equipamentos, Evolução nos Últimos Anos. Bem-vindo, Francisco. Muito obrigado pela presença. Rodrigo Rotondo, CEO da Manuzis, e que apresentará o painel Ferramentas para aplicativos móveis e suas funcionalidades na gestão de operação e manutenção. Boa tarde, bem-vindo e muito obrigado, Rodrigo. E o Vinícius Calegari, cofundador da Gauss Fleet, e que apresentará o painel Integração das plataformas dos diferentes fabricantes em um único ambiente. Como é de costume, o mini currículo dos nossos convidados está na descrição do vídeo dessa transmissão aqui no YouTube. Este webinar é uma realização da Sobratema, Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração, e conta com o apoio do Movimento BW, da MT Expo e do Instituto Opus de Capacitação Profissional. E tem como mídias associadas as revistas MT e Grandes Construções. O 15º webinar Sobratema tem o apoio de dezenas de entidades que nos ajudam a repercutir e a reunir pessoas que têm neste assunto um interesse comum. E é claro, o fantástico, imprescindível, importantíssimo apoio de nossos patrocinadores, sem os quais nós não conseguiríamos realizar esse evento. São eles, patrocinadores ouro, Komatsu e Tracbel. Muito obrigado a Komatsu e a Tracbel para mais uma vez estar nos apoiando, nos permitindo levar esse conteúdo fundamental para um setor que está sempre se atualizando. Quero aproveitar também enviar um abraço, um agradecimento aos associados da Sobratema, pessoas e empresas fundamentais para que a gente possa seguir na missão de congregar empresas, entidades e profissionais da construção e mineração, visando o aperfeiçoamento, o desenvolvimento dos nossos associados, dos setores onde nós atuamos e da comunidade como um todo. Quem não se associou ainda, associe-se. É muito fácil, basta entrar no site, no portal da Sobratema, lá está tudo explicado. Lembramos sempre que nossas transmissões ocorrem em resolução Full HD
e as configurações para que você possa assistir com esta qualidade são feitas diretamente no seu player no YouTube. Vamos de novo aqui dar uma olhadinha, tem mais gente chegando aqui. Veja só, Fernando Colbono, boa tarde para você também. José Oriovaldo Palmeira Ribeiro, está falando de Curitiba também. O Ernesto, boa tarde, Ernesto. Everson Lara, Contagem, Minas Gerais. E o Zé Guilherme da Mills, boa tarde a todos que estão chegando. Quem não chegou, chega, dá o seu alô, diz a empresa de onde está falando para que nós possamos entender até onde nós estamos chegando. E eu quero convidar a todos para agora assistir ao filme de nosso patrocinador ouro, a Komatsu. Qual é a base de uma grande parceria? Como você sabe que pode confiar e contar que esse parceiro esteja lá quando você precisar dele, não importa onde você esteja? Quando se trata de seu negócio, ajudaria a saber que a marca tem 100 anos de experiência, fabricando equipamentos de qualidade, no quais equipes, como a sua, confiam em todo o mundo? Importaria se você soubesse que essa empresa se fundamenta na ideia de que a inovação e a tecnologia podem sustentar comunidades? E se, a cada vez que você trabalhasse com essa empresa, aprendesse novas maneiras de fazer sua empresa avançar? E acordar sabendo que, independentemente dos desafios que o mundo trouxer para você hoje, sua parceira estará ao seu lado com as percepções e o suporte de que você precisa. Por um século, a Komatsu foi essa parceira. Nossas raízes remontam a uma floresta exuberante no Japão que já abrigou uma mina de cobre vital à comunidade vizinha. Dessa floresta e da imaginação de nosso fundador, emergiu uma empresa global com um compromisso intransigente com qualidade, confiabilidade, inovação e a parceria que você precisa para capacitar você a impulsionar nossa sociedade. Hoje, sabemos que resolver seus desafios comerciais também devem resolver os sociais. A capacidade deve ser combinada com dados inteligentes, criatividade com resultados comprovados e sucesso financeiro com o bem social. Por meio da colaboração, podemos criar o mundo de que precisamos para as gerações que virão. É por isso que você confia na Komatsu, a sua parceira para criar um futuro sustentável onde negócios, pessoas e o nosso planeta prosperem. Muito obrigado, Komatsu, por estar conosco mais uma vez nessa ação tão importante. Quero também mandar um salve aqui para o pessoal do Rio de Janeiro, através do Marcos da Carvalhão, e também para Fortaleza, através do Felipe Araújo, da Macro Engenharia. E aqui já me alertaram que eu não dei boa tarde para você, Vinícius. Então aqui, ó, meu mais caloroso e sincero boa tarde. E para dar continuidade ao nosso evento, eu vou convidar para abrir a nossa jornada o presidente da Sobratema, o engenheiro Afonso Mamed. E não vamos esquecer, boa tarde, Afonso Mamed, muito bem-vindo. Obrigado, Wagner. Prezadas amigas e amigos da Sobratema, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais este webinar Sobratema. Hoje, vamos discutir um dos principais avanços tecnológicos que está transformando o setor de equipamentos, a conectividade. Com a evolução das redes de internet e o desenvolvimento de dispositivos cada vez mais rápidos e inteligentes, a capacidade de conexão dos equipamentos tem se tornado uma realidade cada vez mais presente em obras e empreendimentos. Nesta tarde, vamos explorar como a conectividade está impactando a eficiência operacional, a gestão dos equipamentos e revolucionando a maneira como trabalhamos,
oferecendo aos usuários uma série de benefícios, tais como a melhoria da produtividade. Os equipamentos conectados podem ser monitorados e geridos remotamente, o que permite a otimização da produção, identificar problemas e tomar medidas corretivas antes que eles causem uma interrupção. Segundo, redução dos custos. A conectividade pode ajudar a reduzir os custos de manutenção e operação dos equipamentos. Terceiro, melhoria da segurança. Os equipamentos conectados podem ser equipados com sensores que alertam o operador sobre potenciais perigos, bem como nas operações remotas, manter os distantes das áreas de risco. Além disso, iremos abordar os desafios e oportunidades que esta revolução tecnológica traz para o setor e discutir as mudanças nas práticas e habilidades necessárias para acompanhar esta transformação. Para isso, contaremos com a participação de especialistas da área que irão compartilhar os últimos avanços e tendências nesse campo, suas experiências e insights. Sendo assim, desde já, agradeço ao Francisco Neto, da Saitec, ao Rodrigo Rotondo, da Manusys 4, e ao Vinícius Calegari, da Gauss Fleet, por compartilharem conosco esses conhecimentos. Nossa missão, enquanto sobre o tema, é de promovermos o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a sustentabilidade do setor de equipamentos. Acreditamos que o compartilhamento do conhecimento é fundamental para impulsionar o progresso e aprimorar o desempenho das empresas e profissionais envolvidos nesse mercado. Esperamos que esse webinar seja enriquecedor e proporcione insights valiosos para todos os participantes. Prezadas amigas e amigos, palestrantes, patrocinadores, entidades apoiadoras e, em especial, você, nosso associado, o meu muito obrigado. Devolvo a você, Wagner. Muito obrigado, Afonso. Quero convidar todo mundo agora para assistir ao filme do nosso patrocinador ouro, a Tracbel. Vamos lá. Onde nascem os sonhos? Quais são os seus sonhos? Qual a distância entre sonhar e realizar? Para nós da Tracbel, esse é um caminho que se percorre com trabalho, disponibilidade e vontade. Um caminho que atravessa todo o Brasil, levando desenvolvimento, construindo propósitos e reflorestando o amanhã. São quilômetros e quilômetros rodados, conquistando grandes campos, minerando negócios e mantendo sempre os olhos na estrada e os motores ligados, literalmente. A Tracbel tem orgulho de sua história, de sua presença em todo o Brasil e das marcas e do legado que deixa por onde passa. Levamos prosperidade à cidade e ao campo por meio da distribuição de equipamentos e soluções de transporte, que aumentam a produtividade e melhoram a vida das pessoas. A evolução é a nossa condutora. A competitividade, nosso motor. A experiência é nosso guia. A ética é nosso princípio. E a abrangência é nosso foco. Seguimos firmes rumo ao futuro. Sonhando, realizando, crescendo. A tradição nos trouxe até aqui, mas é a nossa capacidade de acompanhar os avanços, entender as demandas dos mercados e evoluir a cada dia que nos levará adiante. Grupo Tracbel, compromisso com os novos tempos. Obrigado, Tracbel. Sem o seu apoio, nós definitivamente não conseguiríamos realizar esse encontro. Então, eu renovo mais uma vez os meus agradecimentos, porque isso viabiliza o conteúdo que, de uma forma muito institucional, a Sobratema compartilha com todo o nosso setor, com todo o nosso segmento. Queria convidar agora o Rolf Picker, presidente da Messi München Brasil, parceira da Sobratema, para a sua mensagem. Obrigado, Wagner. Boa tarde a todos os participantes do 15º webinar Sobratema, aqui presentes, que, nesta edição, vai tratar de um tema atual e relevante para o mercado de máquinas, o avanço da conectividade. Muito obrigado ao amigo Afonso Mamed, presidente da Sobratema, e a toda a diretoria da entidade pela parceria. Os avanços tecnológicos estão revolucionando o setor de máquinas para construção e mineração.
As soluções de monitoramento, os sensores, a inteligência artificial e as ferramentas digitais possibilitam um maior controle da operação e melhor planejamento da manutenção. Como resultado, os usuários dos equipamentos alcançam um nível mais elevado de produtividade, reduzem custos e aumentam a rentabilidade. Para aproveitar toda a tecnologia embarcada das máquinas, a conectividade é essencial para que as construtoras, mineradoras e locadoras acessem em tempo real os dados sobre a frota para acompanhar a operação e para auxiliar nas tomadas de decisão. Nesse sentido, a chegada do 5G no Brasil é um aliado, pois contribui para melhorar a infraestrutura da internet. Perspectivas e soluções como esta serão também evidenciadas durante a 12ª edição da MT Expo, Part of Baumann Network, principal feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina, que promoveremos de 23 a 26 de abril de 2024, no São Paulo Expo, com a parceira institucional da Sobratema. Atualmente, a MT Expo está com mais de 80% das áreas ocupadas e as principais indústrias de equipamentos para construção e mineração, concreto e asfalto, elevação de cargas e pessoas e componentes e serviços levarão suas novidades ao público altamente qualificado, formado por construtoras, mineradoras, indústrias, transportadoras até investidores, autoridades e representantes de instituições governamentais. O evento contará ainda com diversas atrações, como uma arena de demonstração para a apresentação de equipamentos dos expositores ao vivo, e o MT Expo capacita, em parceria com o Instituto Opus, 3 vezes mais treinamentos, e a Apelmat, que incentiva o treinamento de operadores e supervisores para atender às diversas demandas do setor. Esperamos encontrá-los pessoalmente na MT Expo 2024. Convido vocês a assistir agora ao vídeo da última edição do evento e desejo um ótimo webinar a todos. Muito obrigado, Rolf. Quero mandar um abraço para Priscila, lá do Rio de Janeiro, para o Matheus Daniel, da Lomai, e Timóteo, Minas Gerais, para o Hamilton, da Girassol Terraplanagem, aqui de São Paulo. Muito obrigado pelo prestígio. Vamos, então, iniciar, de fato, aqui as apresentações, nosso primeiro bloco, com as apresentações dos painéis. Mas antes, eu quero lembrar a todo mundo que vocês podem colocar no chat suas perguntas, dúvidas, provocações ao longo de todas as apresentações, pois elas serão
comentadas, debatidas, elas animarão o segundo bloco do nosso evento com a nossa rodada de perguntas e de respostas. Também não esqueçam de deixar o seu like. É uma atitude muito simples, é fácil, é só apertar o like. Mas é muito importante, porque o algoritmo do YouTube ele vai entender que o nosso assunto é relevante e vai entregar essa transmissão a mais pessoas, aumentando a nossa rede. E vamos direto aos conteúdos. Então eu convido o Rodrigo Rotondo, CEO da Manuzes, com o painel Ferramentas para aplicativos móveis e suas funcionalidades na gestão de operação e manutenção. Boa tarde, Rodrigo, e agora é com você. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o que é a Manuzes 4 e principalmente para falar sobre o tema que a gente veio trazer para vocês sobre ferramentas para aplicativos móveis e suas funcionalidades na gestão de operação e manutenção dos seus ativos. Bom, antes da gente falar um pouquinho de como aplicar isso na gestão de ativos, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre a questão da mobilidade de informação do mundo, né? O smartphone ele acabou mudando muito o jeito que a gente faz as coisas, né? E aqui trazendo algumas imagens, né? Assim, antigamente a gente tirava foto, né? 24 poses, 36 poses, aí ia para um álbum para compartilhar foto com os amigos. E-mails, né? Antes eram cartas, né? Eu vivi a época que eu escrevi, na época de adolescência, que eu escrevi muita carta também, que eu tinha uma namorada em outro lugar, em outra cidade, 2 horas de viagem, então eu ficava enviando cartas também. Atendimento, né? A parte de você fazer uma programação de viagem, né? Fazer um planejamento de viagem, você tinha que ligar para o hotel para saber se tinha vaga, se não tinha vaga, como que você tinha que fazer toda a sua programação. A parte de se informar, né? Jornais, eu lembro da minha infância, meu pai tinha lá 3, 4 tipos de jornais que a gente tinha que ficar lendo para poder se informar do mundo. Trabalho, né? Hoje em dia, qualquer lugar com aplicativo mobile, com smartphone, você pode estar trabalhando, então isso revolucionou muito o mundo, né? A parte de mapas, né? Eu, na época que tinha me formado para ir para da faculdade, né, de estágio, procurar emprego, quantas vezes eu fui em São Paulo com um guia de São Paulo no colo e dirigindo para poder chegar no lugar e olhando o mapa, né? Para num canto, num cantinho ali da rua para olhar o mapa, ver se estou no lugar certo e poder caminhar, né? A parte de fotos, né, que hoje é brincadeira, o que a gente tem, em qualquer viagem que você faz, você tira 1.000, 1.200 fotos brincando, né? A parte de alarme, né? Quem já não teve o rádio relógio, né, para acordar, hoje não precisa mais, você tem um smartphone que faz isso para você. A parte de compras, né? Hoje tudo se compra pelo smartphone, né? Tudo você compra por ali. Filmes, né? O cinema, filmes, hoje as locadoras não existem mais, né? Ou são poucas ainda que estão resistindo. Música, né? Uma coisa que hoje todo mundo utiliza, né? A parte da música no smartphone. Banco, né? Quem lembra a última vez que foi numa agência, né? Eu passei por uma situação 2 semanas atrás, estava voltando de São Paulo, deu um problema lá no Sem Parar, eu tive que parar o carro para tirar dinheiro num caixa eletrônico, num posto de gasolina, e a hora que eu cheguei no caixa eletrônico, eu olhei para o caixa eletrônico e falei assim, caramba, como é que faz mesmo? Eu não lembrava mais, porque eu não uso mais dinheiro, eu tive que ir lá fazer, né, buscar a informação, né, de como fazer. E a parte também de relacionamento, né, vários aplicativos aí voltados para isso, né. Quando a gente olha tudo isso, né, e a gente começa a entender o quanto o smartphone mudou, tem alguns números que acabam assustando um pouco a gente, né? Hoje já são 5,2 bilhões de pessoas que têm um smartphone, né? Já é 67% da população mundial. A gente tem 3 bilhões de pessoas em redes sociais, principal o Facebook, né? 3,2 milhões de aplicativos. Nem eu imaginava que tinha tanto aplicativo assim no mercado. 3,8 bilhões de usuários usando smartphone só para acessar a internet, né? Desculpe, cada vez mais com essa história do 5G, isso vai vir muito mais. 1 bilhão de pesquisas sendo feitas pelo Google, né? Até a frase, né? Dá um Google aí, né? Ficou famosa. Então, hoje você utiliza o aplicativo para qualquer coisa. 2,9 trilhões de vendas globais, de dólares, né? De vendas globais efetuadas usando o smartphone, né? E a hora que a gente começa a olhar esses números, a gente começa a olhar um pouco o dia a dia nosso, de empresa, de indústria, que tem uma máquina, que tem um ativo, que a gente precisa tratar essa informação, a gente tem que entender que
Segundo a ISO 55000, o ativo é aquilo que eu investi em dinheiro e que eu quero ter um retorno, né? E se eu investir em dinheiro que eu quero ter um retorno, eu preciso entender como que eu controlo melhor esse ativo, né? Então, hoje, um dos grandes desafios que a gente enxerga no mercado é justamente essa digitalização e o IoT, né? Como é que eu faço com que as informações que o meu ativo gera, o que ele precisa para ser operado, sejam digitais e de forma que eu possa ganhar o máximo possível em produtividade, eficiência, assim por diante. E quando a gente olha essa história do ativo, o ativo você precisa de energia, você precisa de utilidades, você tem manutenção e tem operação dessa máquina, você tem a parte de logística e suprimentos para abastecer essa máquina, para produzir alguma coisa para você, você tem toda a parte de materiais de consumo, peças de reposição para você manter a máxima disponibilidade da máquina. Você tem pessoas atuando, você tem agora os IoTs, né, os hardwares que estão cada vez mais aparecendo para você coletar informação em tempo real. E, por fim, você tem que saber os custos para você ver o seu retorno de investimento. Então, a hora que a gente tem esse universo todo, o aplicativo mobile ele começa a ter uma importância muito grande nesse processo. E daí que nós, né, da empresa, a gente tem hoje a nossa solução, que é o Manuzes 4, que é um aplicativo mobile. A gente aqui no Brasil, a gente optou muito pela versão Android, agora que está começando a sair a versão iOS. Aqui no Brasil não tem muito esse uso do Apple, né, mas como a gente está em operações nos Estados Unidos agora, tem esse viés. E o que a gente tenta fazer com o nosso aplicativo mobile é que tudo aquilo que a gente tem na plataforma web, pelo menos ter o máximo possível no aplicativo mobile, para dar possibilidade de decisão para a pessoa que está lá na ponta resolvendo o problema. Então, algumas coisas básicas, né? A gente trabalha com QR Code, com barcode, para você facilitar a tirada de foto, você ver um documento, tirar uma foto, ver um checklist, né? Apontamento online, você pode pedir para o seu pessoal estar apontando online, você saber onde essa pessoa está, de geolocalização e tempo de trabalho. Aprovação de ordens, coleta de dados, comando de voz. Aqui tem um pouco algumas telas que a gente tem na solução, né? Hoje a nossa solução tem 80% do que a gente tem no web, a gente acaba tendo no mobile, já são 30 módulos que a gente tem na solução, no aplicativo. A gente tem chat online, checklist, gestão de combustível, coleta de resíduos em hospitais, a gente tem isso também, que a gente faz a gestão desse processo. Então, aqui só para dar alguns exemplos, né? Você ter todas as ordens em tempo real, essa tela aqui mostra o que está programado para o técnico que vai fazer a intervenção. Ali embaixo você tem uma lista de ordens de manutenção e que ele vai selecionar a ordem que ele vai estar fazendo e em play, pause, ele consegue trabalhar essa informação. Aqui só mostrando a questão do uso da tecnologia de QR Code, né? Você tem ali em cima do aplicativo o QR Code que facilita o preenchimento da informação. Geralmente, quando você usa o QR Code, seja para um solicitante de serviço, seja uma pessoa de manutenção, na hora que ele tira essa foto, em segundos, ele abre uma ordem de manutenção, uma solicitação de serviço. Então, é muito rápido o processo. A parte de você ver o histórico do seu equipamento, então você tem ali como, usando o QR Code novamente, você tem uma lista de ordens de manutenção que estão abertas, canceladas, que estão com corretiva, parada, máquinas, etc. Então você consegue ter essa informação dentro da solução. Você pode criar os seus próprios checklists dentro da solução, então a gente tem um módulozinho na parte web que ele é quase um low code, onde o cliente pode criar os seus próprios checklists. Então a gente tem clientes hoje que utilizam checklist para qualidade, segurança, armazém, laboratórios, meio ambiente, operações. Até no caso do Albert Einstein, né, que utiliza a nossa solução com bastante intensidade, né, um heavy user da nossa solução, eles utilizam o checklist para fazer solicitação de transporte de órgãos humanos de um hospital para outro, porque você precisa ter uma rastreabilidade bem acurada para você não perder tempo, né, que nesse caso tempo é vida, né? Registrar pontos de preditiva. Se você não tem o seu IoT, né, você pode colocar na inspeção para a pessoa coletar uma pressão, uma temperatura, horas de operação, ciclos de produção. E na parte de projetos, obras, a gente tem uma solução que trabalha com Gantt, né, com cronograma em formato Gantt, e o aplicativo mobile para que a pessoa possa fazer todo o apontamento das atividades dele. E na medida que ele vai apontando o avanço das frentes de trabalho que ele tem, ou das tarefas, você vai vendo o avanço físico desse projeto em tempo real, né? Então, acabam aquelas reuniões de final do dia, né, que você tem que pegar várias ordens, papel, olhar o Gantt e ficar dando um avanço físico, né? Tudo isso acontece em tempo real na medida que as pessoas vão utilizando a plataforma.
E essa solução, que é muito bacana, um dos grandes desafios das empresas é o inventário, né? Você manter o inventário dos seus ativos sempre atualizado. Com essa plataforma que a gente está mostrando aqui, essa tela, você pode preencher os dados técnicos do seu equipamento a qualquer momento, em qualquer lugar que você tiver, né? Você pode atualizar uma foto, você pode colocar dados de placa, você pode tirar fotos, você pode anexar outro ou digitalizar outros documentos e fazer o upload na plataforma. E com tudo isso, né, a gente já está com a solução desde 2015 no mercado. Eu sempre coloco aqui que o aplicativo mobile contribui ali para a produtividade. Então, a gente tem hoje reduções de tempo, né, de trabalho, um aumento de 15% na produtividade do seu técnico na ponta. A parte do mobile também, que é bacana, é que ele reduz muitos tempos mortos, né, entre abrir uma solicitação e abrir uma ordem de manutenção é praticamente automático. A gente tem um cliente que é a Eco Rodovias, que nesse caso o próprio sistema interpreta a solicitação, abre a ordem de manutenção automática através de um algoritmo inteligente e manda direto para o aplicativo mobile do técnico para poder resolver o problema. Segurança no trabalho, porque o aplicativo ele tem a possibilidade de você trabalhar com as liberações de segurança, né? Serviço a quente, serviço a frio, serviço em altura. Então, você aumenta aqui a segurança no trabalho, você garante que a pessoa vai verificar todo o checklist que ela tem que olhar dos preparativos necessários para fazer a intervenção dele de modo seguro. E um ponto que eu sempre coloco é a redução do impacto ambiental, porque a manutenção tradicional, ou a manutenção de alguns anos atrás, trabalha com muito papel, né? Imprimia-se ordens de manutenção, imprimia-se solicitações de serviço. Os nossos clientes são 100% digitais. O Albert Einstein, por exemplo, na área de facilities, só na unidade do Morumbi, imprimia 11 mil páginas por mês para distribuir para as pessoas fazerem manutenção. Hoje, tudo isso é aplicativo mobile, então você também aqui reduz o impacto ambiental com a solução. Com isso, a gente acaba sendo uma solução bastante flexível, a gente tem um custo-benefício bastante bacana. Os números que estão aqui são números de alguns cases que a gente teve em termos de ROI, de implantação da solução, de redução de custos, né, na ordem de 3 milhões ao ano, payback da solução, facilmente o cliente paga isso em 12 meses, tranquilamente. Aqui, o que a gente acaba entregando para os nossos clientes com o aplicativo mobile, né, você acaba tendo uma central de controle operacional, onde você tem tudo aquilo que é inserido no sistema, manualmente, através do aplicativo, através do web, mas você também pode trazer informações de IoT, de hardware, né? Então, você consegue trabalhar essa informação também. Aqui são os segmentos que a gente está hoje, né? Então, a gente tem hoje mais de 150 clientes em 20 segmentos diferentes. Então, a gente acabou tendo uma felicidade muito grande na forma como a gente desenvolveu o produto, que ele acaba atendendo vários segmentos com um único código-fonte. É claro que a gente adapta a solução às regras de negócio do cliente, a gente tem uma camada na solução que faz esse trabalho de tecnologia, né, de eu criar algumas chaves de configuração para adaptar a solução, mas isso mostra como que a gente pode atender desde uma Stellantis, que você tem uma fábrica na Jeep, em Goiânia, totalmente automatizada e robotizada, até uma empresa como a Eco Rodovias, que trabalha com a parte de monitoramento de rodovias, de equipamentos de rodovia, a parte de hospitais, e assim por diante, né? Já são 60 mil usuários. Desses 60 mil usuários, eu posso dizer aí que provavelmente mais da metade utiliza hoje a nossa aplicação mobile. O Einstein, por exemplo, hoje são 14 mil usuários, 80% utilizam os aplicativos, porque facilita a vida, né? E você tem informação em tempo real o máximo possível. A questão do IoT, que é um ponto importante também, né? A gente enxerga isso que é uma das revoluções que vem junto com o aplicativo mobile, você trazer informação em tempo integral, né, dentro da solução. Nesse caso, a gente tem um conector que conecta qualquer tipo de IoT, então a gente tem conexões com todos essas empresas, né, ou vamos ter que fazer conexões com essas empresas para conectar os devices deles que estão instalados em nossos clientes dentro da nossa plataforma para fazer a gestão de dados, porque no final das contas você traz um aplicativo mobile, você traz o IoT, uma plataforma de gestão de ativos. O que o cliente quer no final é que você orquestre os dados deles para que dê, por exemplo, para ele a possibilidade de usar o Digital Twin, né? Que é você ter o seu gêmeo digital dentro da tua plataforma, né? Sua máquina física que você tem na tua indústria
virtualmente dentro da sua plataforma e você fazer análise de cenários dentro da solução. É um mercado, quando a gente fala em tendências futuras, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa apresentação, é um mercado que hoje está crescendo, o IoT, né, está crescendo, a gente acredita que aí em 2025 vão ser 30 bilhões de dispositivos no mercado. O 5G associado ao aplicativo mobile vai acelerar muito o uso, de novo, dos smartphones, né, porque aí você vai ter uma banda muito maior de transmissão de dados e isso vai facilitar muito o dia a dia, né? A gente está entendendo aí que 2024 vão ser 2 bilhões de pessoas utilizando, e isso é um mercado que vai crescer aí 14% ao ano fácil, de 2022 a 2029, que é a era da digitalização. Tendências futuras para o smartphone, né? Só para fechar aqui a nossa apresentação, a gente acredita muito na tecnologia do 5G, né, que isso vai facilitar a coleta de dados, interpretação através do aplicativo mobile. Você vai poder ter os seus dados no aplicativo mobile por conta dessas transmissões que vão ser mais rápidas e com maior banda para você utilizar. A parte de realidade aumentada e realidade virtual, eu particularmente tenho a percepção que apostou-se muito nesses últimos 2, 3 anos nessas duas tecnologias. Mas hoje a gente está vivendo aquele pico da desilusão, né? Porque você precisa de mais tecnologia de transmissão para que isso volte, e volte de uma maneira que faça sentido, né? Então, hoje, quando você olha a manutenção, eu conheço empresas nos Estados Unidos que criaram capacetes com óculos virtuais, etc., mas você percebe que existe uma limitação física que provavelmente o 5G vai resolver, e provavelmente isso volta depois, no momento, no lugar certo e no momento certo para trabalhar. A parte do AI também, esse é um ponto também que eu acredito que está muito em voga hoje em dia. Eu sempre falo que qualquer empresa que fala que bota um sensor de vibração e já está te dando predição, não está respeitando o conhecimento que existe na questão da manutenção, da gestão de ativos. A gente sabe que cada máquina tem o seu comportamento, e eu preciso de algum tempo para ensinar a inteligência artificial os comportamentos que são esperados e os não esperados. Eu preciso dizer para ela quais são os não esperados para que ela possa ter o resultado final. E aí sim você ter as prescrições para evitar o estado de falha. Então, isso não é uma coisa tão simples assim, que é só colocar um sensor e você já está predizendo o futuro daquela tua máquina. Tem um arcabouço de informações que você precisa trabalhar. A parte da sustentabilidade, né? Porque eu acho que a tecnologia ela vem muito com isso, e aí a hora que você coloca dispositivos, smartphone, você está falando de baterias, né? Então a gente precisa entender como é que a gente utiliza isso de maneira sustentável e que isso seja reciclável, né? E te dê resultados nesse processo. E por fim, aí um que eu acho que eu trouxe, porque tem uma similaridade muito grande com manutenção, né? Que é a saúde digital, né? A gente tem que sempre olhar ali o que está vindo de novo para cuidar da nossa saúde em termos de tecnologia, que isso sempre cabe para a máquina, né? Que eu sempre falo que a gente sou engenheiro mecânico, né? Trabalhei muito tempo na manutenção, então eu sempre falo que o engenheiro de manutenção é o médico da máquina, né? Então eu sempre olho ali um pouquinho o que está acontecendo na parte de saúde digital e que pode começar a trazer informações, né? Para você melhorar a performance da sua máquina. Um ponto é, poxa, quantas máquinas são similares em segmentos diferentes? Como é que eu trago essa informação de um jeito único dentro da plataforma para que eu possa dar insights aos clientes dessas outras empresas, né? Então, que é o que se faz um pouco com informação do ser humano, né? Então, isso é um pouco do que eu queria trazer aqui para vocês. Tá? Aqui estão meus dados de contato, ali está o telefone dos Estados Unidos, mas eu tenho um telefone também aqui no Brasil, mas eu estou cuidando mais ali da operação que a gente tem ali nos Estados Unidos, e fico à vontade aí, fico à disposição para a gente poder dirimir perguntas, responder perguntas. Muito obrigado, Rodrigo. Queria lembrar a todos que estão aqui nos acompanhando para colocar as suas perguntas no chat. Lá no final, no nosso último bloco, nós vamos recolher essas perguntas, essas provocações, as dúvidas, e vamos trazer para os nossos especialistas comentarem e responderem. Então, dando sequência ao nosso evento, eu convido agora o Francisco Muradas Lorenzo Neto, que é gerente de negócios da Cytec, e que vai apresentar o painel Operação Remota de Equipamentos, Evolução nos Últimos Anos. Muito bem-vindo, Francisco. É com você agora.
Então, boa tarde a todos, né? Sou Francisco Neto, como o Wagner mencionou aí, né? A gente vai falar um pouquinho da operação remota de equipamentos, né, e a evolução ocorrida aí nos últimos anos, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Em caso de dúvidas, né, vocês podem mandar aí no chat, né? A gente vai ter o maior prazer aí depois de debater, discutir, esclarecer todas as dúvidas aí ao final da apresentação. Bom, então, agradecer aí também todos os patrocinadores, né, a Sobratema por esta oportunidade, né, de falar um pouquinho aqui da teleoperação, né, que vivencio aí desde 2012 no Brasil, né, dentro da experiência. Então, começando um pouquinho aí quem somos nós, né, trabalho na Cytec, né, a Cytec basicamente é uma marca mundial, né, ela é uma representante Trimble, presente em mais de 100 países, e como grupo, né, fazemos hoje parte do grupo Sotrec, a gente está presente aí no Brasil, né, toda a representação aí no país inteiro, no Uruguai e no Paraguai. Né. E além, né, do portfólio Trimble e toda a parte de machine control, a gente também trabalha aí para poder inovar o negócio do cliente com soluções customizadas, né, dentre elas a teleoperação. Então, para começar, né, para vocês entenderem um pouquinho de como que a gente avançou nessa situação, né, nessa aplicação, né, o que é possível fazer com a teleoperação, né, já gostaria de começar aí com um vídeo, né, que foi feito aqui de um case real, né, de teleoperação, na qual a gente está aí, né, há mais ou menos 3 anos, né, desenvolvendo soluções para esse mercado. Então, né, a gente tem essa solução, né, o Live, né, então ela é composta aí por um conjunto de soluções, né, de mercado, seja a parte de transmissão, a parte de machine control, a parte do controle remoto em si, algumas soluções desenvolvidas que a gente vai explorar um pouquinho mais aí no decorrer da apresentação, né. Mas esse é um case real, né, onde a gente tem 25 equipamentos aí remotamente operados, desde escavadeira, caminhão, trator e motonivelador. Então, esse foi um projeto que surgiu da necessidade aí, né, de descomissionar a barragem, uma área remota, né, uma zona aí que não é possível, né, ter vidas humanas, né, dentro da zona de risco. Então, zona de autossalvamento, né, que é chamada aí o nome correto. Então, a gente foi necessário aí desenvolver, né, em conjunto com parceiros aí essa solução. Esse é o centro de controle, né, então ele pode ser através nesse caso aí, um shelter, né, próximo à estrutura, e pode ser onde a gente está hoje, um centro remoto, né, com alguns quilômetros de distância. Então, a gente replica ali, né, as principais imagens aí através de câmeras, né, e algumas outras feedbacks para o operador para permitir aí que ele possa operar, né, com segurança e de forma produtiva. Então vamos ver o restinho do vídeo aí, né, antes de adentrar um pouquinho mais no conceito, né, e no case em si. Bom, espero que tenham gostado aí, que tenham dado já um pouquinho da curiosidade aí sobre o tema, né? Então eu queria, né, até para poder exercitar aí, né, o que é uma teleoperação, né? Quando a gente fala de teleoperação, o que é isso, né? Qualquer operação à distância, né, em qualquer equipamento. E aí, geralmente a gente pode ter isso por lazer, né, um carrinho de controle remoto, escavadeira, né, na medicina, né, com diversas cirurgias aí também, né, remotamente, militar, né, então a gente está vendo aí, principalmente agora na guerra da Rússia e Ucrânia, tem muitos drones, muita estrutura também que são teleoperados, e no nosso caso aqui, para equipamentos, é qualquer situação que a gente chama de missão crítica, né, então, essa missão crítica aí, né, o que ela vai trazer, né, quais são os motivadores da gente poder fazer uma teleoperação, né? Basicamente, né, como missão crítica, é algo que é necessário ter um certo controle numa zona de risco,
né, uma situação crítica aí com risco de acidentes, né? Então a gente tenta tirar os operadores da área de risco, né? Os principais ganhos aí, né? Dependendo da distância, do tempo aí para troca de turno, a gente pode ter ganhos de utilização, né? Fazer uma troca quente dentro de um centro de trabalho, evitar tempo de trânsito, deslocamento, a facilidade de treinamento, né? Ter um instrutor ao lado do operador 100% do tempo, ter uma acurácia do trabalho, né? Da atividade, que a gente tem projetos aí para poder controlar esses equipamentos e garantir que elas estão performando conforme o fabricante, né? E aí um ponto importante é que sobre a ótica de produtividade horária, né, a gente tem visto um crescimento grande aí de algumas funcionalidades, mas ainda é inferior a tripulado, né? Mas com os outros ganhos aí de utilização, de facilidade, isso pode ser um contraponto, né? E mesmo remotamente operado, a gente pode conseguir produtividades finais, né, mensais e tudo, em níveis muito próximos aí a tripulado, tá? Aplicação típica, né, como a gente comentou aí, são situações de risco, na grande maioria das vezes, então descomissionamento de barragens, né, drenagem, áreas de alto forno, material radioativo, né, às vezes limpeza de porão de navio, que são zonas internacionais e risco de entrada e saída dos equipamentos. Em alguns casos, situação de ergonomia, né, que a gente quer aí tentar otimizar essa ergonomia, né, tentar diminuir aí turnover e absenteísmo do operador, terrenos adversos, taludes altos, né, áreas trincadas. Então, qualquer coisa que eu vejo aí um risco para o operador, né, então quero tirar esse operador dessa zona de desconforto aí, trazer uma operação muito mais controlada e mais segura, né, com foco na vida, né. Basicamente, a gente tem 3 tipos de operação remota, né? O primeiro é um controle remoto, onde eu estou numa linha divisada, então eu estou vendo o equipamento, né? Eu preciso estar enxergando, geralmente aí até 300, 400 metros de distância, né? Eu uso o controle geralmente no ombro aqui, né? Então ele é ergonômico para a gente poder operar, mas ainda tem um limite, né? Tanto em tempo quanto em distância, né? Passo para uma estação remota, é o caso mais utilizado, né? Seja de um controle de bancada, que é o que vocês viram no vídeo, seja propriamente nessa estação, onde eu tenho, né? Aí eu tendo planejamento bem feito, eu posso ter 20 quilômetros, né? Posso ter, a gente já fez, obviamente que foi num teste aí, numa feira, né, de mineração, a gente teve um caso aqui dentro do grupo, que a gente operou um trator dos Estados Unidos, né, aqui do Expo Minas. Então, foram 9.000 quilômetros de distância, a gente conseguiu operar. Obviamente você não vai fazer isso em ritmo de produção, né, pelo risco aí de ficar sem conectividade, né, mas é um ponto importante que você hoje não tem distância para a estação de operação, né, basta ter um planejamento e, às vezes, em alguns casos, redundância. O último caso, ainda em crescimento e desenvolvimento, é a semi-autonomia, né, eu posso ter operações paralelas, onde eu faço, né, um algoritmo aí, determino qualquer atividade e os equipamentos vão executando aquela ação, né. Então, até aqui, a gente já tem soluções comerciais, né. Quais são os principais desafios? Né? Já comentei um pouco aqui de conectividade, né. Não é uma operação, né, que a gente muitas vezes até costuma brincar aqui, não é um Transformers, né, não compro uma tecnologia, coloco lá e ela vai sair operando, né. Preciso ter um planejamento muito forte aí de investimento em tecnologia, eu me envolvo aí com TI, servidores, estrutura, rede, né, preciso de uma conectividade muito alta, então isso tudo requer aí um conhecimento especializado, né, diferentemente só de manutenção de máquinas de operação, então muda um pouco, né, o nível de a cadeira que eu estou trabalhando, né, a estrutura física e inclusive o know-how de quem suporta, né. Então, por isso, o suporte é vital aí para a perenidade da operação, né. Então, preciso ter um foco grande aí em treinamento, em planejamento, né. Preciso planejar onde que eu vou atuar, não posso estrangular minha operação, ela tem que ser mais espaçada, né. A rede tem que ser bem dimensionada, a topografia tem que criar projetos, né. Muda um pouco o viés aí, não quero só estaquear, tem que estruturar isso tudo, para que eu tenha o meu sistema de automatismo de lâmina operando. Isso vai me trazer o quê? Né? Vai me trazer com que eu consiga atingir minha cota objetivo, meu projeto, né, com plano de drenagem, aquilo que eu realmente pretendo executar, né, como ação. Então, esse é o principal, né, uma mudança de cultura mal feita não vai trazer o benefício da teleoperação que a gente gostaria. Então, é muito importante, né. E aí, entrando de novo aí no caso, né, dessa missão crítica da barragem,
a concepção em 2009, né, a parceria entre a construtora e a Cytec para desenvolver o piloto, e hoje é um piloto, né, totalmente operacional, né, com 2 milhões de metros cúbicos de materiais retirados aí, através de equipamentos não tripulados. Roda em torno de 20 quilômetros, efetivamente, da barragem, aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. A gente tem em torno de 120 câmeras, né, fazendo streaming de vídeo em tempo real, nesses 25 equipamentos. E a gente teve que gastar um certo tempo aí para poder, né, desenvolver planning, estruturar área de cobertura, fazer todo esse planejamento para que a rede fosse robusta, né, usando aí, claro, né, uma rede de primeira linha, né, um Regent no caso, mas ainda assim requer um controle e um trabalho de telecom contínuo, né, justamente por ser um ambiente vivo, né, onde a gente vai retirando aquele material, então você vai tendo rebaixamento, aumento de taludes, etc. Né, então, um trabalho vivo. Né. E além disso, né, com a parceria da Trimble na parte de automação, exemplo, né, dessa figura ali embaixo, eu crio o projeto e executo ele, né, controlando o implemento aí no caso a caçamba, e a gente também precisou desenvolver customizar, né, a aplicação, justamente também um projeto vivo, um projeto que requer muita inovação, desenvolver sistema de visão, né, para que eu não bufferizasse imagem, não tivesse delay, não apresentasse uma câmera para o operador que não condiz com a realidade, que teria um risco de acidente, criar interface de monitoramento de saúde, né, criar uma interface com alguns equipamentos, exemplo de caminhões ainda pouco eletrônicos, né, o que eu pudesse interfacear o sistema de remoto eletrônico com o sistema convencional do equipamento, né, foca em segurança também, estruturação de inclinômetro e radar. E aí, não obstante a tecnologia, né, a gente de novo fala de o que é o processo. Né? No caso aqui, né, eu preciso consolidar pessoas, processos e tecnologia para que isso seja sustentável e conseguisse alcançar esse benchmark mundial, inclusive, né, esses 2 milhões de metros cúbicos. Então, primeiro, né, um exemplo aqui, inclusive, aqui está o helicóptero, não é por não é por acaso, né? A gente precisava criar toda essa infraestrutura aí dentro desse ambiente da barragem, de forma remota, então as pessoas eram içadas aqui para a gente poder executar, passar fibra, passar carretinha, né, estruturar isso tudo. A gente precisou ter um apoio muito forte aí de drone para criar, né, levantamento topográfico, áreas, trazer isso para um software de modelagem 3D para que eu pudesse criar os projetos e embarcar nos equipamentos. Mando esses equipamentos, controlo, né, atualizo também esse processo contínuo, levanto topográfico, modelo 3D, mando para a máquina, realizo e acompanho a evolução da obra. Né? Então, isso tudo foi feito, né, para que realmente a gente pudesse, isso tudo está aqui muito além da tecnologia, né, de novo, são processos necessários para a operacionalização. Então, isso, né, mostra que a gente teve êxito nessa mudança de cultura, né, e aqui, falando um pouquinho aqui, só para até a gente, acho que dar essa visão geral, né, muito se fala aí, dentro dessa visão de eletrônica e tudo, que a gente foi evoluindo, né? E o que será do futuro, né? O que vem por aí dentro da teleoperação? Tudo que está em amarelo aqui hoje já é realidade. Então, nós começamos lá atrás com eletrônica básica para controle de máquinas, né? Sistemas para controle do motor, controle do implemento, vieram funcionalidades de operação assistida, controle de lâmina, posição de escavação, né? Às vezes travas, né? Justamente para o equipamento não girar e ocasionar acidentes. Então, a gente foi tendo funcionalidade de operação assistida. Tiramos essa estrutura, né, esses equipamentos, esses operadores da linha de frente, trouxe para uma sala, trouxe para um ambiente controlado através de controle de estação. Agora, máquinas semi-autônomas, né, como disse, já é realidade, não no Brasil. Né, e isso é evolução, vem tida ao longo das décadas. Né, a gente começa lá em 1980, né, controle remoto, aí, como disse, 2012, máquinas semi-autônomas aí em operação nos últimos 5 anos, né, talvez aí em protótipos. Já estamos começando a discutir máquinas autônomas, então já temos rolo, né, autônomo, máquinas mais simples, caminhão autônomo, né, aí caminhão fora de estrada, caminhões maiores, né, desenvolvimento inclusive de veículos, e para o futuro, né, o que a gente espera, né, obras e operações autônomas, onde eu tenho toda essa infraestrutura que eu fui criando, né, através de passo a passo aí, até a gente chegar nessa visão de futuro nosso. Tá? Agradecer a vocês, né? Aguardo aí as perguntas para a gente debater um pouquinho mais, né? Tá aí os contatos aí, né? E de novo, agradecer aí a Sobratema.
Valeu, Francisco, muito obrigado. Muita gente aqui chegando no chat, gente de Curitiba, de São Paulo, pessoas que estão plugadas aqui conosco, mas ainda não mandaram as suas dúvidas, provocações e comentários. Temos poucas ainda, temos espaço para acolher mais interrogações. Então vocês fiquem à vontade, subam suas perguntas, já já entramos na nossa roda de conversa respondendo a vocês. E para fechar as nossas apresentações, eu convido o Vinícius Calegari, cofundador da Gauss Fleet, para apresentar o painel Integração das plataformas dos diferentes fabricantes em um único ambiente. Manda ver, Vinícius, é contigo agora. Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco aqui de um tema que é bastante confuso muitas vezes e gera muito debate, mas a cada ano que passa, a cada nova solução que surge, esse tema ele vai se tornando algo mais usual no nosso dia a dia. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas que vocês tiverem. E nesse pouco tempo que a gente tem para conversar, eu vou tentar esclarecer o máximo possível no que tange a integração das informações de telemetria em uma única plataforma. Antes de mais nada, apresentar rapidamente quem é a Gauss Fleet. Então, a Gauss Fleet é uma plataforma de internet das coisas. Vocês vão ouvir muito eu falar de plataforma aqui, de hub, e a importância de um hub na centralização das informações advindas da telemetria. Então, a Gauss ela é uma plataforma IoT, o software é 100% nosso, e nós já nascemos especializados na logística interna da indústria de base. Ou seja, nós monitoramos máquinas móveis que fazem a logística interna de minas, de obras e de usinas. Hoje a Gauss tem mais de 4.800 máquinas conectadas em todo o Brasil. Obviamente, como somos uma empresa de internet das coisas, de telemetria, os hardwares telemáticos, os hardwares inteligentes, são importantíssimos para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Também vou falar um pouco mais sobre hardwares. Nós não somos fabricantes dos hardwares, mas nós temos um OEM desenvolvido na Europa, especificamente para Gauss, que possibilita que nós consigamos captar as informações preponderantes, importantes para a gestão de frotas. E principalmente um hardware com buffer, que consegue trabalhar em áreas de sombra, porque sabemos que o Brasil tem algumas áreas de sombra dentre as suas regiões. Hoje a Gauss Fleet possui mais de 95% do mercado siderúrgico como nossos clientes e alguns dos principais operadores logísticos do país também utilizando a plataforma. Obviamente, uma indústria com frota terceirizada, como é o caso das siderúrgicas, e um operador logístico que tem a frota como própria e presta serviço, enxergam coisas diferentes na plataforma. Eles possuem um perfil ideal de cliente diferente e um valor agregado diferente que a plataforma entrega para eles também. Mas vamos lá. Vamos agora, após as apresentações iniciais, começar a conversar um pouco sobre as integrações. Antes disso, para que a gente possa refletir um pouco, minha experiência ela mostra que as empresas em geral elas focam muito na exceção e às vezes elas deixam de desenvolver um trabalho, deixam de ter um resultado expressivo porque elas estão olhando para a exceção e não para tudo o que pode ser feito, para tudo o que pode ser integrado, para tudo o que pode ser melhorado. Então essa reflexão ela vem para que vocês consigam pensar se em algum momento vocês estão focando na exceção e esquecendo todas as melhorias que vocês já podem ter desde o momento zero, ou as melhorias que o ambiente atual de negócios, de integração de soluções para uma melhor gestão de frota propiciam a vocês. Bom, vamos falar um pouco sobre níveis de integração para um hub.
Quando eu falo um hub, é para uma plataforma. Tudo o que vocês precisam integrar de informações, elas precisam ir para algum lugar. Então, hub é igual a plataforma. Quais são os níveis de integração para essa plataforma? O primeiro deles, utilizando um hardware que busca informação da rede CAN das máquinas e veículos. Ou seja, não importa a marca da máquina, não importa o modelo da máquina, não importa o ano de fabricação da máquina, esse hardware, esse rastreador inteligente, ele vai conseguir buscar informações primordiais para a gestão da minha frota. E, inclusive, hardwares bons, que tem a combinação de plataforma mais hardware, vai conseguir entregar informações para vocês, mesmo que elas não consigam ser captadas da rede CAN. Deixa eu dar um exemplo. Máquinas mais antigas não vão entregar orímetro pela rede CAN. Hardwares integrados a uma boa plataforma te entregam orímetro, independente de estar na CAN ou não. Então, importantíssimo quando vocês estiverem buscando uma plataforma para integrar as diversas telemetrias ou as diversas máquinas de diversos fabricantes que vocês possuam, que vocês entendam se esse player ele está preparado realmente para te entregar as informações, independente se vão ser puxadas da rede CAN ou não. Um bom hardware consegue puxar boa parte dessas informações da rede CAN quando os fabricantes liberam. Os melhores conseguem puxar essas informações mesmo que a rede CAN não libere. E quais são as informações primordiais? Funcionamento, se está ligado, se está desligado. Qual é o orímetro da máquina? KM rodado. Tudo isso vai ser matéria-prima para que depois o software, o hub, faça o trabalho dele. Então, essa é a o primeiro nível de integração que tem maturidade alta. Você vai pegar um hardware de terceiro, uma plataforma de terceiros e vai conectar as suas máquinas e puxar essas informações para dentro de casa para poder fazer uma gestão centralizada. Bom, vamos para o segundo nível. O segundo nível, que a gente ainda tem maturidade baixa, é utilizando uma API disponibilizada pelos fabricantes das máquinas. A partir do momento que os fabricantes das máquinas disponibilizarem APIs para que possa se fazer a integração para um hub, você não vai precisar nem de um rastreador, necessariamente, você não vai precisar nem de um rastreador de terceiros. Você vai ter uma plataforma, essa plataforma pegando todas as informações dos diversos fabricantes e trazendo para dentro deste hub. Isso eu ainda não tenho visto acontecer, principalmente no Brasil, mas é algo que a gente está caminhando. É óbvio que quando a gente também fala de integrar as APIs dos fabricantes para dentro de uma plataforma, a gente tem que entender latência de dados, padronização de entrega desses dados, diferente quando você tem um hardware único, né? O hardware ele já traz todas as informações padronizadas. Com os fabricantes, a gente, além de liberar essas APIs, junto a eles, a gente também tem essa etapa de entender, né, granularidade, capilaridade, padronização de dados enviados para essa plataforma. Então, esses, em termos de níveis de integração para um hub, esses são os dois níveis: hardware de terceiros, APIs de fabricantes. E agora a gente vai para uma parte muito importante, tão importante quanto os hardwares em si ou as APIs em si, e que muitas vezes é deixada de lado, que é o software, que é o hub, que é para onde essas informações vão. Então, esse software ele precisa ter uma capacidade importante. Essa empresa ela precisa ter know-how para conseguir gerar informação, conhecimento de qualidade com toda essa integração que vocês vão fazer. Porque senão vocês terão um emaranhado de informações que talvez até facilite, porque vocês não precisam ficar indo em diversos sistemas buscá-las, mas na prática vai gerar muito pouco valor para uma gestão de frota centralizada. Então vamos lá. O que um software faz que plataformas de fabricantes não fazem, e porque não é o core fazer também deles, mas qual que é a importância do software, né? Primeiramente, mapear as áreas
de disponibilidade e de indisponibilidade na operação. Vejam, eu começo a contextualizar as informações. É claro que se você for dono da máquina, é importante você ter as informações da máquina como fim também. Né? Então, o famoso código de falhas, que só os fabricantes entregam, ou algumas outras informações que só os fabricantes liberam. Mas a gente nunca pode esquecer que, além disso, a máquina está sendo aplicada numa operação. E você precisa ter o contexto dessa operação também para poder fazer uma melhor gestão. O primeiro item é um hub que consiga mapear digitalmente as áreas de disponibilidade e indisponibilidade. A partir daí, imagine, você tem o funcionamento da máquina, você sabe se ela está funcionando numa área de disponibilidade ou de indisponibilidade. Opa, já comecei a aumentar o meu nível de consciência dentro de um processo operacional. O segundo passo, trazer contexto para cada contrato. Então, uma plataforma que te permita migrar as regras desses contratos e os regimes operacionais do sistema. Bom, eu já tenho áreas de disponibilidade e de indisponibilidade, eu já sei se a máquina está funcionando ou não. Agora eu já sei se ela está funcionando dentro de um regime que ela deveria estar mesmo ou não, e com base no contrato que ela foi contratada. Vejam, o tanto de contexto que uma plataforma começa a dar para as informações. Terceiro, conseguir acompanhar a evolução de cada contrato pelo prisma operacional e financeiro. Então, se você é uma indústria com frota terceirizada, você vai querer saber, né, como o seu prestador de serviço está performando em termos operacionais e quanto você deve pagar para ele. Se você é um locador de máquina, um operador logístico, você precisa saber como que está o teu contrato no dia a dia, quanto que você vai receber e acelerar esse recebimento, principalmente trazendo a indústria para junto de você, fazendo a gestão numa plataforma compartilhada, num hub compartilhado. E o quarto passo, uma fonte de dados para outras integrações com sistemas de manutenção e ERP. Então, esse hub, ele será uma fonte de dados para integrar no teu sistema de manutenção, para integrar no TOTOS, no SAP, aonde quer que seja. Por quê? Em termos de telemetria, em termos de informação capturada do campo, nenhum sistema vai ter a informação mais confiável e mais rápida do que um sistema telemático. Então, nada mais comum do que ele possa ser integrado com o ERP e aumentar a confiabilidade, aumentar a velocidade com que as informações trafegam por dentro da companhia. E o último ponto que um hub precisa ter para que você integre as informações, independente se elas viram de APIs ou de um hardware, capacidade de customização para acompanhar a maturidade da operação. Em mais de 5 anos, só neste mercado, onde a Gauss cresceu de forma meteórica, eu sou enfático em dizer, uma das coisas que fez a gente crescer e fez a gente atender tão bem os nossos clientes é a nossa capacidade de customização. Uma operação que começa hoje, se ela for bem gerida, tanto por fornecedor quanto pela contratante, ela vai ter uma outra maturidade daqui a 12 meses, daqui a 24 meses. E o software precisa acompanhar, precisa se customizar, ser customizável à mudança que essa operação vai ter. Legal? Falamos aqui, então, de quais são os níveis de integração, da importância da capacidade do software nessa equação. E agora vamos dizer o que pode ser controlado por uma plataforma integrada. Todos estes itens. Então, é possível controlar a produtividade. Lembrando, essa plataforma integrada precisa ter todos aqueles itens que eu listei no slide anterior para conseguir entregar esses níveis de controle. Então, pode ter produtividade, gestão de combustível, gestão de manutenção, segurança da operação, medição dos contratos e a logística inbound. A logística inbound nada mais é do que a capacidade de, dentro da plataforma, você fazer todo o teu planejamento, solicitação, programação e execução das máquinas que são aplicadas dentro da operação. Nós sabemos que algumas máquinas fazem parte de um pool ou realizam mais de uma atividade por dia e precisa-se
de uma gestão um pouco mais dinâmica. Então, a logística inbound ela serve como, né, o planejador desta execução. Bom, e para onde nós estamos caminhando? A partir do momento que as APIs dos fabricantes liberarem amplamente as informações, o nível de análise se elevará ainda mais. Então, como o Gauss Fleet, com uma plataforma que também fornece um hardware para pegar todas as informações, eu realmente, sinceramente, espero o dia que a gente vá conseguir também a liberação dos fabricantes para trazer essas informações para o nosso hub e, através de tudo o que eu mostrei da capacidade do hub, entregar ainda informações de mais valor agregado para os nossos clientes. Então, eu realmente vejo que nós estamos num caminho onde as APIs dos fabricantes serão liberadas em algum momento, né, para os nossos clientes, que conseguirão levar essas informações para um hub e fazer uma gestão centralizada ainda mais de alto nível. Então, eu dou um exemplo, né, no controle de manutenção, por exemplo. Vamos dizer que a gente já está com a plataforma integrada com APIs de fabricantes e bata um código de falha de determinado equipamento. Imagine que esse código de falha, ele também, né, já é um código conhecido e parametrizado. Então, quando esse código de falha acontece, automaticamente eu já abro uma ordem de serviço de manutenção preventiva no meu ERP de manutenção e, na prática, na operação, essa manutenção é feita. Então, vejam como a informação ela se torna fluida, rápida. Tudo isso depende de um hub. Por isso que eu bato na tecla. Depende da capacidade desse hub em dar informações. E o controle de manutenção ele é só um exemplo. Você pode fazer isso em itens de produtividade, de medição de contratos, de logística inbound, não importa. Hoje, como que a Gauss já trabalha e já é uma evolução, existem clientes nossos que fazem checklist de pré-uso dos equipamentos. Se qualquer item do checklist importante para a operação é colocado como não conforme, automaticamente já é disparada uma ordem de serviço para o ERP de manutenção desses clientes. Então, é o que eu disse, são níveis de informação, níveis de conhecimento. E voltando lá no começo, lá nos primeiros slides, nós não podemos deixar que a exceção nos impeça de seguir em frente, de gerar valor. E, sim, com o tempo passando, essas exceções elas vão caindo também. E todos nós já estaremos mais preparados na gestão de frotas, porque hoje, atualmente, nós já temos muito o que tirar das informações e das tecnologias que a gente tem maduras no país. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Me coloco à disposição para dúvidas e um abraço. Valeu, Vinícius. Muito legal. Muito bem. Terminamos o primeiro bloco, o bloco das apresentações, das palestras. E agora nós vamos para a parte, segundo alguns, mais animada do nosso evento, que é aquela hora que a gente responde perguntas que vieram aí da nossa audiência. Eu queria lembrar mais uma vez para vocês deixarem o seu like. Assim, o YouTube consegue entender a relevância do nosso assunto e distribuir para mais gente. Então, vamos lá. Vamos à primeira pergunta que nos foi enviada aqui no nosso chat do YouTube. Subindo a pergunta. Para teleoperações é necessário criar uma rede proprietária ou é possível utilizar 4G 5G? Quem nos mandou foi o Bruno Alex Ramos. E quem é que vai responder essa questão do Bruno? Oi, Wagner. Eu acho que eu posso contribuir um pouquinho aí com isso, né? Avante, então, Francisco. Até pelo contexto aí de teleoperação. Bruno, muito obrigado pela tua pergunta, né? Acho que é uma pergunta extremamente interessante aí, pertinente, né? Até porque a gente colocou lá a necessidade aí realmente de ter uma mudança de cultura e rede é peça-chave, né? Hoje, né, as grandes aplicações existentes, elas estão com redes, né? Não vou chamar, são rede Wi-Fi,
né, na grande maioria, então não são proprietárias, mas não são redes industriais, né, não são redes aí celulares igual 4G, 5G. Isso tem né, um pouco, inclusive, da necessidade de banda que a gente tem, por exemplo, aquele caso ali são 120 câmeras, né, em streaming, então acho que talvez o 5G conseguiria atender isso, né, mas ainda a gente precisa trabalhar um pouquinho, né, esse contexto aí, e fazer testes e tudo para a gente garantir a funcionalidade, né. Agora, é claro também que tudo depende da tua necessidade, né? A tecnologia e a aplicação tem que estar caminhando juntos aí, né? Se for um negócio menor, talvez você não vai ter que fazer um streaming de câmera, que é só mandar comando, né? Também é uma teleoperação, é possível usar, né, redes e tecnologias aí mais acessíveis, né? Digamos assim, inclusive redes convencionais aí, redes públicas, né? Agora, quando você leva em consideração tráfego, throughput, alguns casos, inclusive cibersegurança, você quer ter isso mais numa zona de controle, você caminha para redes aí industriais, né, de mercado, num ambiente que a gente chama ali, seria tipo não a internet, né, seria uma intranet ali que você criou um cenário controlado, né, para essa teleoperação. Legal, Francisco, muito obrigado pela resposta. Seguindo, o que mais que nós temos aí que veio da nossa audiência? Está chegando aqui na nossa tela a segunda pergunta. Chegando. Tudo bem, chegou. Boa tarde. Sou Fernando Colbano, da Contracta Engenharia em Gana, África. Abraço, Fernando. Obrigado pela audiência internacional. E a pergunta para o Rodolfo. Gostaria de saber sobre a utilização de... Rapaz, não tem Rodolfo aqui não, Fernando. É o Rodrigo. Só pode ser para o Rodrigo, poxa. É o nome mais próximo, Rodrigão. Gostaria de saber sobre a utilização de apps para gestão de ativos para apropriação de equipamentos. Vamos lá, Rodrigo. Como é que você pode ajudar aqui o nosso... ainda tem uma segunda parte a pergunta dele. É que está chegando de Gana, está de longe, está vindo aos poucos. Principalmente para eficiência mecânica e gargalos na utilização dos ativos no campo. Por favor, Rodrigo. Tá, obrigado, Fernando, aí pela pergunta. Eu acho assim, primeiro, a questão do aplicativo do ManuSys para apropriação, né, de interferências no equipamento, né, ou a questão do que você do que está acontecendo com a tua máquina. Pelo aplicativo você pode sim, né, dizer se você numa intervenção, se aquela intervenção teve um impacto ou não ao teu processo, se esse impacto nessa máquina reflete o impacto em outros equipamentos, então é possível você cascatear esse processo. Mas quando a gente fala lá da parte de gargalo, de monitoramento, aí eu chamo o meu amigo Vinícius, que pode explicar um pouquinho melhor, que aí já não é só o ManuSys que consegue fazer isso. Aí o ManuSys tem que estar conectado com uma plataforma para ter essa informação, para que você possa ter a visualização disso, tá, Vinícius? Legal. A visualização do gargalo de utilização ou da disponibilidade da sua máquina, ele vem justamente de você ter contextualizado a operação, então o regime de trabalho dessa máquina, até mesmo o contrato de quem você está atendendo eventualmente dentro do sistema. Um segundo ponto, o geoprocessamento da área de operação entre áreas operacionais e áreas de disponibilidade, isso é mapeado totalmente digital dentro da Gauss. E aí sim, o funcionamento da telemetria, se ele está ligado numa área operacional dentro do regime, por exemplo, então você começa a medir a utilização e a disponibilidade. E a plataforma ManuSys, ela pode, inclusive, como o Rodrigo falou, integrar a gente. Então, nos apontamentos de parada de manutenção, ela se junta, é integrada a Gauss, e dentro da produtividade, da utilização ou da disponibilidade do equipamento, essas paradas fazem parte da produtividade do ativo. Então, é mais ou menos por aí. Muito obrigado pelas respostas que se complementam. Temos várias questões chegando, vou pedir para o Renato ir subindo todas elas, mas nós temos uma na sequência aqui, né? Vamos lá, Renato. Do Bruno Mendes. Vinícius, você consegue acessar a CAN dos caminhões da Mercedes-Benz?
a gente consegue acessar a CAN. Então, todos os nossos rastreadores, eles acessam a CAN. Mas é importante dizer que nós ainda estamos limitados ao que os fabricantes estão liberando pela porta CAN. Então, para fazer uma gestão, né, como eu disse há pouco, para fazer uma gestão contextualizada, entendendo orímetro, odômetro, entendendo RPM, a gente não precisa da CAN para ter essas informações. Mas, por exemplo, para ter um código de falha, a CAN precisaria liberar. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, não conseguimos pegar todas as informações da CAN, mas dentre os nossos quase 5 mil veículos conectados, nós temos muitos veículos Mercedes. Você pode até mandar uma mensagem, seja no nosso site ou seja no meu telefone, eu passo para a nossa área técnica, e eles vão conseguir te mostrar, né, quanto de sucesso a gente tem em cada informação entregue pela rede CAN um veículo Mercedes, e você verifica se te atende esse nível de informação. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Obrigado, Vinícius, pela explanação. Renato, nós conseguimos subir a questão do Matheus Daniel? Está na área já. Para telemetria, conseguimos fazer um mapeamento por áreas, criando um perímetro que, ao retirar o relatório do equipamento, temos o rateio por centro de custo? Quem é que poderia colaborar aqui com o Matheus Daniel? Conseguimos, 100%, Matheus. Pode falar com a Gauss que isso para a gente aí é by the book. Você consegue retirar por centro de custo, por área, inclusive qualquer coisa que você queira customizar no decorrer da operação, que dependa de uma plataforma, de um software, a gente consegue te ajudar. Boa, resposta frontal, direta, sem rodeios, gostei. Vamos lá, temos mais uma aqui. E esta é do Tiago de Carvalho, Waterloo. Boa tarde, sou o Tiago da Macroengenharia. Hoje temos grandes dificuldades de comunicação bidirecional em áreas mais remotas. Quais as opções que temos no mercado para mitigar esse problema? Quem começa? Acho que eu posso começar a provocação, né? Eu acho que a gente... Boa. Num contexto geral, a gente tem um país ainda com pouco investimento aí nessa parte de comunicação e tecnologia, até por ser um país continental, né? Às vezes realmente é difícil aí você ter cobertura em grandes áreas. E depende muito do que, de novo, da tua aplicação. Quer dizer, você vai ter essa conectividade que você está querendo só para tirar dados, então a gente pode ter uma rede mais acessível, né? Se você quer fazer uma teleoperação, aí inevitavelmente acho que o caminho seria um investimento na criação de uma infraestrutura própria, né? E hoje a gente tem outras tecnologias aí que estão surgindo que com certeza vêm facilitar bastante essa introdução aí, essa conectividade em áreas remotas, né? Então, sem querer fazer propaganda para ninguém, mas Starlink está aí justamente, esse é o foco principal, né? Então a gente tem redes LoRa, tem talvez o avanço do 5G que promete aí também agregar um pouco de conectividade, né, para tráfego baixo a longas distâncias. Agora, eu acho que o ideal é justamente, né, você ter um pouco mais de noção daquilo que você quer colocar em termos de tráfego de dados, né? Então, baseado nesse teu tráfego de dados, com certeza uma empresa de engenharia e de conectividade consegue te dar o suporte e te dizer qual que é a tecnologia ideal para ela, né? Então, se quiser, a gente tem, né, hoje a gente tem, como eu falei, a gente tem a aplicação aí de teleoperação, então a gente trabalha com rádios Radiant, né, mas a gente também consegue ter outros canais aí de tentar prover um apoio aí, um suporte aí nessa parte de telecom. Pegando carona nessa sua resposta, a dimensão do Brasil, né, a dimensão territorial do Brasil, só de costa oceânica são mais de 5 mil quilômetros. Isso seria um dificultador da expansão do 5G, da dificuldade de investir? Como é que vocês veem os entraves para o crescimento do 5G? Acho que posso Segue continuar você, aqui, depois depois meus colegas passa aí a bola aí, complementam, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que historicamente a gente tem sempre dificuldade de investir em infraestrutura, né? E rede, conectividade, nada mais é do que a infraestrutura que vai te permitir trafegar dados, né? Criar aplicações, estruturar N coisas, né? A gente brinca muito ali que
às vezes, né, numa teleoperação, a energia é a rede, né, além do diesel da máquina e tudo, mas se eu cortei a comunicação, eu não tenho operação, né, do mesmo jeito que eu não vou ter o dado receber na plataforma de telemetria, não vou receber o checklist daquilo que eu tenho em manutenção, né. Então, rede passa a ser vital, né, quando a gente fala de indústria 4.0 e avanços de tecnologia, né. Um país continental, né, com gaps gigantescos aí de infraestrutura, dificuldades de investimento, obviamente isso vai demorar, né. Então a gente tem muitos locais que o 4G não performa bem, né. Então hoje a gente tem redes que, em teoria, deveriam estar funcionando 5G, que também não funciona. Então a gente vai demorar um pouco mais, né, acho que vai começar dos grandes centros, né, acho que São Paulo deve ter uma cobertura hoje muito boa, né, mas nem todas as capitais têm esse nível de cobertura, isso vai expandindo ao longo do tempo, né. E com certeza, talvez em áreas, né, remotas, mais inacessíveis aí, dificilmente a gente vai ter uma cobertura de 5G, talvez em 5 anos, né. Então em aplicações urgentes, realmente é cada empresa pensar naquilo que quanto custa a tecnologia e que eu tiro de benefício dela, né? Se eu invisto numa tecnologia que eu crio uma cobertura, eu vou permitir N aplicações, né? E com certeza essas N aplicações vão trazer o payback, o retorno do investimento que você fez no início do investimento em tecnologia, né? Movendo aí para uma mudança de cultura nesse aspecto. Só complementando, finalizando rapidamente, a gente tem visto alguns clientes nossos investindo em redes privadas, como você falou. Então, quer dizer, não necessariamente, né, precisa-se, grandes empresas, obviamente, precisa-se esperar o setor público chegar com a infraestrutura, mas como o Francisco bem falou, quando você faz uma projeção de retorno de investimento versus o que a tecnologia pode te entregar, em alguns casos, uma rede privada pode fazer sentido, e aí é uma questão de investimento mesmo das empresas, e isso pode acontecer de forma mais rápida. E está popularizando, né? Então, acho que eu falei, a gente tem hoje soluções mais acessíveis que permitem, né, que ninguém aí fique parado no tempo esperando um órgão público ou uma operadora colocar uma rede 5G LTE na minha estrutura aqui para realmente eu começar a ter acesso e me beneficiar dos avanços tecnológicos. Muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui que vieram de diretores e vice-presidentes da Sobratema, e eu vou passar alguma delas aqui. E indo na esteira dessa questão das limitações, tem uma aqui que eu acho que é para o Rodrigo, né? O uso de smartphones na plataforma da Manusys exige alguma especificação especial em termos de memória ou resolução, ou qualquer aparelho atende? Então, Wagner, na verdade, você precisa ter um aparelho que te dê condições de você colher a informação de maneira bastante adequada, né? O nosso aplicativo permite você tirar foto, né? Você coletar foto, informações, ele trabalha offline também. Então a gente precisa, a especificação mínima que a gente coloca, né, que tem que ter ali 4 GB de RAM, 32 GB de memória interna e trabalhar com uma câmera aí de 16 megapixels, né? É uma configuração mínima, não é um celular caro para um smartphone caro para uma condição dessa, mas é o mínimo que a gente coloca aí para que você possa ter uma operação adequada e você coletar bastante as informações e ter tudo na ponta para que você possa democratizar a informação para o teu técnico de manutenção e dar poder para ele resolver o problema lá na ponta. Perfeito, sem dúvida. Essa configuração que você falou, Rodrigo, não é barreira para ninguém, né? Hoje em dia, os celulares estão muito mais avançados até do que essa configuração. Muito bem. Mais uma aqui do Paulo Oscar. Existe a possibilidade de migrar os dispositivos de operação remota de um equipamento para outro, no caso de renovação da frota? Quem pode enfrentar essa questão trazida aqui pelo Paulo Oscar? Aí a gente está falando aí de escalabilidade da solução, né? Parte da dificuldade entra um pouco o que o Vinícius colocou ali, da questão do que uma máquina tem, né? Então, se eu pego uma máquina eletrônica, eu estou tentando fazer a interface da máquina com a minha tecnologia através de sensores e atuadores, né, mais voltados para um PLC, né, ou outras aplicações eletrônicas. Se eu pego uma outra máquina que é pneumática, eu já tenho que criar um atuador que faz a interface com as ECMs da solução para entrar e colocar.
Então, assim, resumo, é possível, né, mas não é automático, porque a gente tem que saber de uma máquina para outra, né? Nesse projeto, a gente pegou a mesma família de caminhão, isso é recorrente, né? Então, eu tenho equipamento ali, até pela criticidade, que ele vai ficando aí com 10 mil horas de uso e tudo, eles vão trocando o parque. Quando troco o parque, eu pego a mesma tecnologia e embarco nele. Então, eu tenho tecnologia desde 2019 rodando nessa operação. Agora, se eu pegar caminhão da marca 1 para colocar o caminhão da marca 2, com certeza eu vou ter que ter uma interface que vai fazer conversar com a eletrônica embarcada. A partir daí, câmera, rede, estrutura é 100% a mesma, né? Então, é um termo em inglês para isso que é a commonality, né? É justamente a gente conseguir fazer ter peças padrão aí dentro do contexto, é o que a gente espera, né, alcançar. Mas a eletrônica de cada máquina ela é individual e dá uma dificultada em ser tão plug and play, né? Ou seja, é possível, mas depende. Sim, Muito bem. a melhor resposta, né? Tudo depende, mas... mas nesse caso me parece que é uma resposta... Não, é plenamente possível. Realmente assim, mas... não vamos falar que assim, é super simples, porque eu posso ter máquinas com tecnologias completamente distintas. Então, isso vai criar uma layer que eu vou precisar integrar naquilo que eu posso utilizar, né? Então, 70% eu vou utilizar, 30% eu vou desenvolver, né? Você falou de caminhões, o que me leva a puxar uma pergunta aqui do Silvimar, e ele nos traz a seguinte indagação: é possível a integração de equipamentos com caminhões e, visando a produtividade, é possível a linguagem ser a mesma da obra? Por exemplo, metro cúbico além de hora e quilometragem? Quem que se aventura nessa pergunta? Pelo silêncio de vocês, achei que é uma pergunta espinhosa. Eu posso colaborar aqui, pelo menos com parte do que a gente atende, né? Quando você fala em horas trabalhadas, a gente consegue pegar isso de forma 100% autônoma, né? É automática. Quando você fala metros cúbicos, aí a gente precisa de uma interação operador da máquina com, por exemplo, um tablet ou um aplicativo como o do Rodrigo, que ele consiga lançar, né, o avanço de produção dele, e aí isso se junta à produtividade de como essa máquina é medida. Então é possível, mas hoje não totalmente de forma autônoma, pelo menos até onde eu conheço. Alguém quer complementar essa resposta? Eu acho que, se eu entendi bem aí o questionamento dessa integração, né, a gente está preocupado até porque tem máquinas diferentes, que geralmente os indicadores de desempenho são diferentes, né? Só que no final o objetivo é comum, né? Eu estou tendo que, quero fazer a operação da pista mais rápido, eu quero tirar esse nível de material em algum lugar, né? Então, com certeza, se você tem outras questões também de produtividade que levam, né, com o dimensionamento da frota, estrutura, né, mas existem softwares de mercado que visam trabalhar realmente, igual o Vinícius comentou aí, de produção, né? Quando você está falando de produção, inevitavelmente você está falando de material movimentado, de metros cortados, de acordo com a tua aplicação, né? Então, é plenamente possível, né? Eu acho que já vi, inclusive, eu tenho operações, inclusive autônomas, que justamente o que importa é a produção e ele leva tudo em consideração, né? Leva o que o trator faz para, né, limpar o acesso, para vir a escavadeira, para carregar no caminhão que é autônomo e leva para uma outra pilha ou, né, para o britador. Então, ele está vendo a produção da mina, né? Não, ele é óbvio, ele consegue estruturar isso, quebrar para operação por equipamento, produção por equipamento, no indicador dele, mas no final ele está vendo o cenário que ele quer, né? Quanto material eu movimentei, o que eu tenho em tal pilha, né? Então, essa que é a leitura aí. Legal. Como nós estamos chegando ao final aqui do nosso evento, eu quero propor uma última questão e vou rodar entre os três. Vamos lá, hein? Veja bem, aqui eu vou me apropriar de um trecho de uma pergunta do Silvimar. A integração das diferentes plataformas de monitoramento era algo impensável até alguns anos atrás. O que mudou para que isso hoje seja uma realidade? E para onde vocês acham que o futuro nos levará
do ponto de vista dessa integração. Queria começar pelo Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. O que mudou e para onde vai? Tá, então vamos lá. Assim, a gente hoje a gente coloca o ManuSys como uma plataforma de gestão de ativos, né? Porque nosso produto já está no mercado há um bom tempo e a gente passou por essas dificuldades, né? A questão de integrar o ManuSys com ERPs, integrar o ManuSys com sistemas de MES, com devices de IoT, que hoje você tem uma sorte muito grande de variedades, de tipos, etc., que os clientes estão utilizando. Quando a gente em 2013, 2014, a gente decidiu mudar a plataforma do ManuSys, o back-end dele, desenvolvimento, o primordial nosso foi tudo que a gente desenvolver, todas as tabelas, tudo que for feito tem que ter API. Porque o sistema ele tem que se conectar com qualquer coisa, com qualquer sistema, com qualquer hardware e com qualquer middleware, para que eu possa oferecer ao meu cliente um local onde ele traz os dados que ele precisa, ele imputa os dados de gestão de manutenção, né, do ativo que ele está tratando com o aplicativo mobile, via web, mas ele também traz os dados que ele está coletando via IoT, ele traz os dados de uma máquina com CLP através de um middleware, e aí eu consigo permitir para ele que ele orquestre os dados, né? Então, eu acho que o futuro, né, a questão das frotas, né, que vocês comentaram dos veículos, né, dos fabricantes liberarem o acesso aos sistemas, o futuro, a informação ela precisa estar livre para o cliente, para ele tomar decisão. Não adianta ele ter um equipamento que ele não possa coletar informação, transacionar essa informação com outros dados que ele tem de outro sistema, para que ele possa ter a gestão do ciclo de vida do ativo dele, né? Então, eu acho que o caminho é cada vez mais os sistemas terem uma facilidade cada vez maior de se comunicar via as APIs. Hoje o processo de integração é 1000 vezes mais fácil do que era 2, 3 anos atrás, e eu acredito que esse é o caminho, né? O cliente ele precisa da informação para o negócio dele, né? Para que ele possa, inclusive, pensar no digital twin e trabalhar a informação para ele. Legal. Vinícius, o que você repercute desse porquê hoje é possível e para onde você acha que esse avanço nos levará? Começando pelo final da resposta do Rodrigo, então, com certeza as APIs vieram facilitar as integrações, isso já acontece no dia a dia, várias plataformas, vários sistemas se integrando. Falando um pouco mais especificamente sobre a telemetria e a integração dessas informações dentro de uma única plataforma, né, de diversos fabricantes, enfim, o que possibilitou, né, uma grande evolução foi o nascimento de soluções agnósticas, assim como o Argos Fleet, que consegue captar muitas informações de uma miscelânea de máquinas e também transformar isso em conhecimento através de um software poderoso. Então, essa evolução propiciou que muitas companhias conseguissem ter uma gestão centralizada dos ativos. E para onde a gente está caminhando, na minha visão? Para uma liberação de APIs de fabricantes também para os clientes. Então, eu vejo que os APIs com as informações de fabricantes vão ser primordiais para a gente elevar o patamar da gestão de frotas e ter mais informações, e um hub, uma plataforma como a Gauss Fleet, entregar informações de ainda mais qualidade para os clientes de forma centralizada. Acredito que a gente vai chegar em algum tempo nesse patamar. Obrigado, Vinícius. Francisco, o que você acrescenta a essas duas visões? Wagner, eu acho que a turma está 100% alinhada aí com o meu pensamento, só talvez para a gente não ficar muito no termo técnico, porque ABI, Web Service, NEM, QTT, que são essas interfaces, nada mais é do que uma linguagem comum, né, de algo que eu vou criar e eu vou manter. Quer dizer, eu acho que dificilmente um fabricante vai disponibilizar a propriedade intelectual para alguém, né? Ele vai criar uma metodologia que ele possa transferir aquela mensagem sem impacto. Vou dar um exemplo, né? Como é que você, né, nós aqui, brasileiros, conversamos com o italiano, se eu não sei italiano? Ou eu vou patinar para caramba e vou ficar ali só no macarone, ou então nós vamos para o inglês. Então, o inglês é uma plataforma, é uma API
que foi criada para o italiano falar com o português, né? Com o brasileiro, nesse caso. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que cada fabricante tem a sua propriedade intelectual, tem aquilo que estruturou ao longo da vida, que vai ser difícil de mudar, até porque tem um legado. Tem, por outro lado, um cliente que quer ter acesso e tem frotas mistas, então eles vão querer, de alguma maneira, monitorar todos os ativos da sua frota, né? E aí eu estruturo, né, convenciono a linguagem que a gente vai conversar, o nosso dicionário, né, que pode ser API. Com a API, esse dado está disponível a qualquer pessoa usar toda essa base de dados para aquilo que ele quiser, né? E hoje a gente fala que, quando a gente entra aí na indústria 4.0, o que tem de mais valor em qualquer negócio é dados, né, que se transformam em informação gerenciável. Né? Então, com gerenciamento de informações que eu puxei lá dos dados raiz, né, os dados originais, é que eu vou conseguir ser mais produtivo, eficiente, ter menor custo horário, etc. Para não delongar muito na explicação. Muito obrigado, Francisco. Eu quero agradecer imensamente a presença do Rodrigo, do Vinícius, do Francisco, agradecer a todos que nos seguiram nessa jornada de conhecimento. Lembrar que este 15º webinar, um evento da Sobratema, conta com o apoio do Movimento BW, da MT Expo e do Instituto Opus de Capacitação Profissional. E também lembrar que nós temos mídias associadas, a revista MT e a revista Grandes Construções. Este evento também teve, mais uma vez, e isso é muito importante de ser dito, o apoio de dezenas de entidades que nos ajudam a repercutir e a reunir pessoas que neste assunto têm um interesse comum. E é muita gente, a gente fica feliz porque é um assunto que ultrapassa realmente a Sobratema e envolve uma série de outras entidades, uma série de outras associações. Um abraço, renovar meu agradecimento, a minha saudação aos associados da Sobratema e aos nossos patrocinadores ouro, Komatsu e Tracbel. Muito obrigado a estas empresas que não medem esforços para estar ao nosso lado, colaborando para que a gente realize esses eventos tão relevantes. Muito obrigado, sinceramente. Quero lembrá-los também que no dia 23 de novembro, às 15 horas, vamos ter o 18º Tendências no Mercado da Construção, um evento clássico, aguardado por todos, com muita expectativa. A transmissão vai ocorrer no site do evento e muito em breve as inscrições estarão abertas. Vamos ter uma programação especial, além da apresentação dos números inéditos do estudo sobre a tema do mercado brasileiro de equipamentos para a construção. Anote aí na sua agenda e não perca mesmo. 18º Tendências no Mercado da Construção, dia 23 de novembro de 2023, às 15 horas, lá no sobratematendências.com.br. Quero também convidá-los a visitar o canal do Movimento BW, muito conteúdo relevante sobre ecoinovação, sustentabilidade ambiental, tecnologias reunido por lá. Fácil de ser acessado, é só chegar no movimentobw.org.br, se conectar com os nossos conteúdos, fazer parte dessa importante rede de expansão do conhecimento da ecoinovação, da economia verde que vem por aí com uma força tremenda. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco. Até o nosso próximo encontro. Saúde a todos. Tenham um bom resto do dia. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Qual é a base de uma grande parceria? Como você sabe que pode confiar e contar que esse parceiro esteja lá quando você precisar dele, não importa onde você esteja? Quando se trata de seu negócio, ajudaria a saber que a marca tem 100 anos de experiência,
fabricando equipamentos de qualidade, no quais equipes, como a sua, confiam em todo o mundo? Importaria se você soubesse que essa empresa se fundamenta na ideia de que a inovação e a tecnologia podem sustentar comunidades? E se, a cada vez que você trabalhasse com essa empresa, aprendesse novas maneiras de fazer sua empresa avançar? E acordar sabendo que, independentemente dos desafios que o mundo trouxer para você hoje, sua parceira estará ao seu lado com as percepções e o suporte de que você precisa. Por um século, a Komatsu foi essa parceira. Nossas raízes remontam a uma floresta exuberante no Japão que já abrigou uma mina de cobre vital à comunidade vizinha. Dessa floresta e da imaginação de nosso fundador, emergiu uma empresa global com um compromisso intransigente com qualidade, confiabilidade, inovação e a parceria que você precisa para capacitar você a impulsionar nossa sociedade. Hoje, sabemos que resolver seus desafios comerciais também devem resolver os sociais. A capacidade deve ser combinada com dados inteligentes, criatividade com resultados comprovados e sucesso financeiro com o bem social. Por meio da colaboração, podemos criar o mundo de que precisamos para as gerações que virão. É por isso que você confia na Komatsu, a sua parceira para criar um futuro sustentável onde negócios, pessoas e o nosso planeta prosperem. Onde nascem os sonhos? Quais são os seus sonhos? Qual a distância entre sonhar e realizar? Para nós da Tracbel, esse é um caminho que se percorre com trabalho, disponibilidade e vontade. Um caminho que atravessa todo o Brasil, levando desenvolvimento, construindo propósitos e reflorestando o amanhã. São quilômetros e quilômetros rodados, conquistando grandes campos, minerando negócios e mantendo sempre os olhos na estrada e os motores ligados, literalmente. A Tracbel tem orgulho de sua história, de sua presença em todo o Brasil e das marcas e do legado que deixa por onde passa. Levamos prosperidade à cidade e ao campo por meio da distribuição de equipamentos e soluções de transporte, que aumentam a produtividade e melhoram a vida das pessoas. A evolução é a nossa condutora. A competitividade, nosso motor. A experiência é nosso guia. A ética é nosso princípio. E a abrangência é nosso foco. Seguimos firmes rumo ao futuro. Sonhando, realizando, crescendo. A tradição nos trouxe até aqui, mas é a nossa capacidade de acompanhar os avanços, entender as demandas dos mercados e evoluir a cada dia que nos levará adiante. Grupo Tracbel, compromisso com os novos tempos.